Shalom Lehulam, eu sou o Pablo Felipe. Seja muito bem-vindo ao canal do Aleph ao Ômega. Depois de um tempo, vamos retomar o estudo do livro do profeta Isaías, Shaial, Perek Aleph. Hoje vamos falar sobre os versículos 14 a 17, que traz uma denúncia contra o culto hipócrita. Os versículos anteriores nos trazem uma mensagem negativa, uma acusatória contra o povo, e agora vamos falar sobre o culto que eles realizavam. Então diz o texto: Hod Shehem umo adehem shana nafshi, hayu alai la Torah nileti neso, uve farshehem kapehem ali enai mikem, gam ki tarbu tefila eneni shomea, yedehem damin maleu, rahatsu izaku, Hasiru roa ma'alelehem minegdi enai hidlu harea limidu retev trishu mishpat asheru hamotzi shiftu yatom revu almaná. Pois bem, então o versículo 14, vou ler novamente, diz: Hod shehem umoadehem sana nafshi hayu alai latora nileti neso. Então nós temos aqui dois plurais, Hod Shehem e Moadehem, certo? Então, aqui nós temos o sufixo Hem e Hem, referindo à segunda pessoa plural, né? Está se referindo a vós, a vocês. Nós temos Hodesh, o termo que significa mês, lua nova, que no contexto cútico diz respeito à reunião que eles tinham mensal, conforme está lá no Pentateuco determinando. Essa palavra Hodesh é muito importante, aparece mais de 280 vezes. Hodesh, plural, Hodeshim, e construto aqui, Hodeshe, Hodeshem, os seus meses, ou as suas luas novas, ou suas festividades, vai depender da tradução. Aqui nós temos o Vav conjuntivo, transformado em um Shurek, o Moadehem, porque o Mem é uma letra labial, assim como, por exemplo, o P, o Bet. Então, diante de uma labial, o Sheva do Vav torna-se então Shurek, o Moadehem. Novamente, nós temos aqui um plural construto, Moed, são as assembleias. Tanto pode ser o local da assembleia, como pode ser a própria assembleia, a própria reunião. Aqui, no caso, as suas assembleias. Então, nós temos Moed, Moadim, Moadei. Olha só o plural construto. E, como eu falei antes, o sufixo Hem. Então, vossos meses, ou seus meses, as suas convocações, Saná, um primeiro verbo aqui do texto, de vários verbos que veremos. Saná é o verbo sané, o verbo significa, olha só, odiar. Odiar, muito forte, né? Odiar, um verbo bem comum na Bíblia. E aqui Deus está falando que saná, aqui nós temos o kal, está na terceira pessoa, feminino aqui, tá? Saná, e perceba que não tem nenhum preformativo, nenhum prefixo, então tem um perfeito. Kal, perfeito, saná. Ela odeia. Ela quem? Nafshi. Então nós temos a palavra nefesh. Nefesh aparece 750 vezes na Bíblia. Significa alma, psique, vida, a pessoa de forma completa. Tem várias possibilidades, a mais comum é alma. No caso aqui, não se refere à alma do Senhor, mas é uma expressão muito forte, né? Ela odeia a minha própria alma, a minha alma, o meu ser odeia. Eu tenho aqui, ó, o Hirikiod, que é o pronome da primeira pessoa, minha, né? Então, Sana Nafshi, odeia a minha alma, odeia. Ok? Então, Hod Shehem, Umoadehem, Sana Nafshi. Ok? Ele vai dizer o que são, olha só. Rayu, Rayu é o verbo ser. Esse verbo ser, Rayá, aqui, olha, veja, é o verbo Rayá, um verbo fraco. Por que ele é fraco? Porque ele termina com do re. Então, das três consoantes, a última é re. E esse re, normalmente, ele é assimilado, ele some, desaparece na conjugação. Por isso que ele é dito como fraco. É um verbo muito comum. Olha só, 3.750 vezes. Eu trouxe aqui, ó, olha só, pa'al. Isso aqui é um paradigma do verbo que nós utilizamos, as gramáticas utilizam, né? Então, nós temos aqui o P, o Ain e o Lamed. Os verbos, eles possuem três consoantes na raiz.
Então, quando eu digo, por exemplo, que um verbo ele é lamed re, significa que a última consoante é um re. Se eu digo que ele é um penum, significa que a primeira consoante é um num. E assim você vai encontrar essas classificações nas gramáticas. Então, o raiá é um lamed re, porque a última é um re. Aqui está no rayu, está no calo, ok? Terceira pessoa plural, eles, certo? São, né? Eles são. Perceba que o shurek, que demonstra o plural na conjugação, ele assimila o re final, o qual desaparece. Então, raio são, alai é sobre mim, ala é sobre, ou sobre ou para mim, né? Sobre, esse sufixo é mim, né? Primeira pessoa. Raio, alai são para mim, são sobre mim. Olha só, la Torá. Torá. Aqui não confundir com Torá, a instrução, a lei do Senhor, tá? Que é outra palavra, Torá, que significa carga, um peso, uma carga, aparece aqui, aparece em Deuteronômio. Então, nós temos o prefixo lamed aqui, o le, certo? Aqui com o artigo, ele aglutina o artigo e fica la Torá, certo? Então, são, para mim, a carga, um peso, certo? Um peso, uma carga, la tora, ok? São, para mim, uma tora. Nileti, nesso. Olha só, temos uma construção com dois verbos, tá? Então, nós temos aqui o verbo lamed re, lamed alif re, novamente um verbo lamed re, olha só, certo? Percebe que esse re, ele some aqui na conjugação, desaparece. Aqui eu tenho são para mim, né? Um peso, e aqui ele vai falar cansei, estou cansado, unifal. Perceba aqui o uni do unifal, certo? Aqui a primeira pessoa, ó, esse ti, esse sufixo é da primeira pessoa. Temos o nifal, perfeito. Nileti significa lá, significa cansar, estar cansado. Estou cansado. Olha que expressão forte, né? Estou cansado. Nileti, estou cansado. Nileti, cansado. Nesso, nesso está aqui uma forma infinitiva do verbo nassá, que é carregar. Então, ele chama de peso, chama de fardo, de carga, está cansado de carregar. Então, esse infinitivo, esse verbo aparece aqui 600 vezes. Nesse infinitivo aqui, de forma bem tranquila a tradução, muito embora os infinitivos dêem um certo trabalho de traduzir no hebraico, aqui está tranquilo, né? Carregar. Então, estou cansado de carregar, ok? Então, novamente, Hod Shehem, Umodehem, Sana Nafshi, Hayu Alai La Torah, Nileti Nesso. O 15 vai dizer então, ובפרשיהם, כפיהם, עלי, עלים עיני מכם. גם כי תרבו תפילה, איננו שומע, אידיהם דמים מלאו. Então, vamos lá. Nós temos o VAV ligando aqui, né, dando continuidade. Perceba-se que o VAV conjuntivo torna-se novamente um shurik, como anteriormente, porque ele está antes de uma labial, que é o B. O V farshehem. Nós temos agora a preposição V, significa on, em, na. E temos um verbo aqui, certo? Olha só, a raiz triconsonantal aqui. Parish. Esse é o verbo parash. Parás, perdão, é um sim no final. Parás. Paris, parás. Ele está no infinitivo, certo? Por isso que, por estar no infinitivo construto, ele recebe sufixos e prefixos, tá? Então, aqui nós temos novamente o sufixo rem, ele será visto várias vezes aqui, tá? Então, uv farshem. O v aqui traz a ideia de tempo, tá? Uma vez que ele está com o infinitivo construto. Para você facilitar, como é que se forma o infinitivo construto de um verbo? Eu vou lá na forma do imperfeito, certo? Segunda pessoa, lá na segunda pessoa, tefaresh, certo? Retiro o sufixo, fica então faresh, fares. Essa é a forma do infinitivo construto, basicamente, com exceção talvez do ifil, que muda um pouquinho. Então, o v farishem, então, farash significa estender, estender, certo? Então, e quando, esse vav aqui pode ser e, ou mesmo que, fica melhor aqui mesmo, mesmo quando, certo? Ao ver, quando farish, estender, vocês estenderem, olha só, kapehem, temos aqui a palavrinha kaf, kaf é palma, palma da mão, kapehem,
Kapehem, então temos palma da mão, certo? Está no dual, kapaim, e temos o construto kapem, certo? Kapei. Então, kapehem, e novamente o sufixo hem, sufixo pesado, vós, vocês, ok? Então, ainda que vocês estendam as suas mãos, aqui no sentido de orar, né, de louvar o Senhor, olha só, o que vai acontecer? Alim enai mikem, certo? Alim é o verbo, esse verbo aqui, alam, certo? Significa esconder, afastar, está no ifil, imperfeito, percebe que eu tenho um preformativo aqui, um prefixo, né? Certo? O patá é a marca do ifil, o alif é a primeira pessoa, então eu, certo? Esse hirikyu é a marca do ifil, então elim, eu esconderei, certo? Esconderei, afastarei o que? Enai, enai, olhos. Então, ain é olho, enaim é dois olhos, ou dual, enaim é o construto, olhos, mikem, de vocês. Esconderei meus olhos de vocês, ok? Então, nós temos aqui, olha só, o ai, meus olhos, enai, mikem. Então, temos o min, preposição min, que possui um nun, né? É m, hirik e nun. Esse nun está assimilado aqui, ó, mikem, de vós. Então, ainda que eu, mesmo que eu, quando vocês estenderem as mãos, eu esconderei o rosto de vocês. Gam, continuando aqui. Gam ki tarbu tefilá. Olha só, então, mesmo que, a ideia é que mesmo também, gam, que, mesmo que é o que, portanto, por causa, né? Que, tarbu é o verbo ravá, multiplicar, aumentar. Nós temos aqui um verbo fraco, novamente o nome de re, tá vendo? Ó? Ele some na conjugação. Temos o shurik, que me mostra que é um plural. Temos o tav, que me mostra que é a segunda pessoa e é imperfeito, porque temos um preformativo, tav, segunda pessoa. Tarbu, ainda que vocês multipliquem, ainda que vocês aumentem o quê? Tefilá. Tefilá é oração. Ainda que vocês aumentem a oração, ainda que vocês multipliquem as orações. Enene, eu não. Então, nós temos aqui o en, certo? En, mais o sufixo, que eu posso traduzir aqui como ainda, eu não. Não, eu não, ok? Shomea. Shomea é o verbo muito importante, o verbo chamar. Né? Shema Israel é o verbo ouvir, chamar. 1050 vezes aparece no texto, ok? Shomea está no infinitivo. Eu não ouvirei, certo? Aquele traduzido como um verbo finito, né? Eu não ouvirei. Então, gam ki tarbu tefilá enene shomea. Eu não ouvirei, ok? Yedehem damin maleu. Olha só. Temos aqui ied, é a palavra iad, mão, iadaim, duas mãos, dual, certo? Então, você percebe aqui, kapaim, enaim, iadaim. Então, as mãos vossas, as suas mãos, vossas mãos, damin é o plural de sangue, sangue é dam, damin, sangues, ok? A gente não usa no português sangues, né? Mas no hebraico traz a ideia de intensidade. Sangues é maleu. Maleu é o verbo male, significa encher, trazer a plenitude. Male, encher. Maleu, cheias, ok? Cheios, né? Então, a mão de vocês estão cheias de sangue. Perceba que o shurik, terceira pessoa plural, ok? E temos aqui um calo, maleu, damin maleu. É interessante que é uma forma bem abrupta de dizer isso, porque perceba que não tem nenhum que aqui, nenhuma preposição, uma partícula, explicando, trazendo causa. Simplesmente fala, suas mãos estão cheias de sangue. Não fala por causa que suas mãos estão cheias de sangue, ou ainda que suas mãos estão... Nada disso. Simplesmente diz, suas mãos estão cheias de sangue, ok? Então, perceba que os versículos 16 e 17 agora trazem ordens, imperativos. Enquanto o 14 e o 15 trazem uma reprovação, agora nós temos aqui imperativos acerca do que o Senhor exige deles. Então diz aqui, Rahatsu Hizaku Hasiru Roa Ma'alelehem Mineged Enaim Hidolu Hareya. Então nós temos aqui o primeiro imperativo, o verbo Rahatsi, olha só, Rahatsi,
Também um verbo que nós chamamos de fraco, porque ele tem uma gutural no meio dele, ok? Seria um ein gutural. Rahatsu, então, significa lavem, lavem-se, lavem-se. Então, lavem-se, lavem, lavem-se. Temos o segundo imperativo, rizaku. Então, nós temos o verbo zahá, significa purificar-se, purificar, na verdade, purificar. Aqui nós temos um outro imperativo, o primeiro é um calo imperativo. Agora nós temos aqui o segundo imperativo, um itpael imperativo. Aqui é uma forma muito difícil, porque, perceba, o itpael ele é marcado pelo prefixo it, né? O tav aqui ele não aparece, ele é assimilado, sem motivo aparente. Por exemplo, na gramática intermediária do Bruce Waltke, ele vai dizer que não há uma compreensão, uma lista clara de causas, de modelos desses verbos no itpael, com o zain como primeira consoante. Então, o fato é que nós temos aqui um itpael, essa forma é rara, é difícil, mas sabemos que é um itpael plural. Outra coisa que você vai perceber aqui, ó, é o shuriken, ó, plural, 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 certo? Então, lavem-se, purifiquem-se, olha só. Lavem-se, purifiquem-se. Aí nós temos aqui um ifil, olha só, imperativo ifil. Imperativo no calo, imperativo no itpael, agora imperativo no ifil. Hassiru é o verbo sor, um verbo também fraco, perceba que ele tem um vav no meio, a gente chama esse verbo de oco. Por que oco? Porque normalmente esse vav ele vai desaparecer, então ele fica sem uma consoante no meio. Então nós temos aqui a marca do itpael, o kametz, certo? E o hirik yud, e o plural, né? Então, esse verbo sar traz a ideia de afastar, livrar-se de algo, remover algo, abolir. Então, Hassir roa. Então, vamos lá. Hassiru roa. Roa é maldade. Maldade. Ma'alelehem. Temos aqui novamente, perceba, o sufixo hem, ok? A palavra aqui que significa conduta, ação, é o ma'alal. Ma'alal. Então, ma'alalim, ma'alalei, alalei. Então, é o plural construto, a maldade das vossas condutas, ou suas condutas de maldade. Então, lavem-se, purifiquem-se, cessem com as suas condutas más, suas más condutas maldosas, minegdi enaim, diante dos meus olhos. Então, mi, novamente, é o prefixo min, o num, novamente, assimilado aqui, ok? Negd significa presença, diante de. Então, de diante, ou da presença, é naim, dos meus olhos. É naim. Então, mesma expressão do versículo anterior, meus olhos, ok? Outro imperativo, ridlu harea. Aqui nós temos dois verbos, novamente uma construção com dois verbos, como anteriormente. Temos aqui, então, o imperativo do verbo radar, certo? Radar é parar, ok? Cessar, parem. Ridlu, parem. Hareia é o verbo, ao perceber esse verbo aqui, é um verbo fraco também. Ele repete duas consoantes. Nós chamamos de verbo geminado, ok? Então, está no infinitivo, funcionando como um complemento aqui verbal, certo? Então, cessem, parem de fazer o mal. Então, rahatsu, rizaku, hassiru, roa, ma'alelehem, minegdi enaim. Ritulu, hareia. O 17 vai continuar com imperativos. Limidu, retev, drishu, mishpat, arshu, hamotzi. Shifitu yatom revu almaná. Limidu é o verbo lamad. Então, nós temos aqui lamad. Então, significa aprender, certo? Então, aprendam. Temos o kal. Se fosse no piel, seria ensinem, mas é no kal, então aprendam. Limidu, aprendam, certo? Retev é o verbo iatav, certo? Que é fazer o bem. Nós temos outro infinitivo aqui, a mesma construção, dois verbos, certo? O infinitivo aqui como complemento. Então, aprendam fazer o bem, certo? Infinitivo, fazer o bem. Próximo verbo, rishu, que é o verbo darash. Darash é a ideia de buscar algo, investigar, realmente aquela ideia de procurar fazer algo, procurar compreender algo. Então, procurar investigar. Rishu, ok?
Então, nós temos aqui procurem, investiguem, mishpat. Mishpat é justiça ou juízo, ok? O que é correto. Então, Drishu Mishpat, procurem a justiça, procurem o que é correto. E nós temos esse verbo aqui, essa construção, Ashiru Hamot. Aqui é o verbo, ó, veja bem, esse verbo Aleph Shin Resh, achar, ok? Significa, traz a ideia de guiar, certo? Orientar. Aqui podemos ser traduzido como impedir, repousar. Por quê? Nós temos Hamotse. Hamotse é opressor, o homem violento, o homem desumano, o opressor. Então, temos um piela aqui, Asheru, então, um plural, um imperativo plural, piel, Asheru. Então, guiem, orientem, ou melhor, corrijam o opressor, punam o opressor. Próximo imperativo, veja, mais um imperativo, shiftu, julguem. Perceba que o shiftu aqui é o verbo shafat, certo? Muito importante, 180 vezes, shafat. Então, nós temos, ele está no kalo, shiftu, plural, né? Julguem, julguem, olha só, perceba que mishpat tem a mesma raiz de shafat. Mishpat, julgamento, juízo, justiça, retidão, algo correto. Shiftu, julguem, yatom. Yatom é órfão. O órfão, revu, almaná. Almaná é a viúva. Lembrando que no contexto bíblico, veterotestamentário, o órfão e a viúva representam aqueles que estão desamparados, né? Aqueles que precisam de ajuda. Então, julguem o órfão. Revu. Revu é o verbo riv. Riv com a ideia de significa contender, fazer uma causa ou julgar uma causa. É uma ideia judicial aqui, tá? Então, revu, julguem a causa, também no calo, imperativo, certo? Perceba que no calo, normalmente o hirik é a primeira, no imperativo, o hirik é a primeira sílaba, pode ver. Limidu, drishu, shiftu, revu. Ok? Revu, almaná. Julguem a causa da viúva. Ok? Com isso nós terminamos, concluímos aqui nosso estudo, ok? Desses versículos. Espero que tenha gostado. Fico à disposição para eventuais dúvidas, aguardo seus comentários, elogios, reclamações, se for o caso, certo? Espero que você curta, comente, compartilhe o nosso canal. E nós temos aí a bibliografia utilizada na descrição do vídeo. Também temos o Pix lá, caso você queira contribuir com o canal. E ficamos aí na guarda do próximo vídeo. Que o Senhor abençoe a todos e estamos juntos.